Olá, tudo bem? Professor Juliano, aula 11. Vamos conversar sobre algumas coisas aqui sobre o processo de falência. E aqui eu preciso fazer alguns esclarecimentos básicos que a ementa da aula 11, ela está baseada no capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 e capítulo 17 do livro 3 do Marlon Tomasetti. Então não sou eu o mentor intelectual da aula, e sim estou me baseando na obra do Marlon Tomasetti. Aqui para o pessoal que são meus alunos lá da graduação, que a prova é na próxima segunda e terça de manhã, também vão poder fazer uso do trabalho dos capítulos 18, 19, 20 e 21. Então, com isso, a gente praticamente encerramos todo o livro 3 do professor Marlon Tomasetti. Então, fica aqui essa explicação inicial, porque ela é bem importante aí para os meus alunos, para eles se situarem. O que eu vou conversar agora de maneira bem objetiva e bem enxuta é referente aos capítulos 14, 15, 16 e 17 do livro 3 do professor Marlon Tomasetti. Os capítulos 18, 19, 20 e 21 fazem parte do trabalho, que é o fichamento, é o resumo, eu não sei como vocês querem fazer aí, e que será entregue no dia da prova. Inclusive, você terá o bônus de usá-lo na prova para poder responder as questões pertinentes a esses 4 capítulos. Joinha, penso eu que entendidos até aqui. Bom, começando essa nossa conversa sobre falência, a gente tem que pensar sobre a legitimidade ativa, passiva, aliás. A legitimidade passiva da falência, a gente já conversou em aulas anteriores. Não, prof, a gente não conversou não. Conversamos sim, sabe por quê? Porque a nossa parte aqui de recuperação judicial e falência, a gente começou lá tratando de recuperação judicial com o artigo 1º da Lei 11.101 de 05. E no próprio artigo 1º, que a gente já conversou bastante, já em aulas atrás, já está gravado ali, ele fala aqui também da legitimidade passiva para o quê? Que essa lei, a Lei 11.101 de 05, ela também possui legitimidade para fazer o quê? Para o pedido de falência. Falência de quem? De empresário e de sociedade empresária. Então vejam que a legitimidade passiva, nós estamos apenas revisando aquilo que a gente já conversou em outrora, que é referente ao artigo 1º da 11.101 de 05. Então você, meu aluno, você que está estudando para a OAB, não tem alternativa senão pegar a Lei 11.101, abrir lá no artigo 1º, fazer um círculo e colocar legitimidade passiva. Essa lei ela possui a legitimidade ali para pedir a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência. Então, isso aqui você não erra. Item número 2 da aula. Quem são os excluídos da possibilidade de pedir recuperação judicial, extrajudicial ou falência? São os mesmos excluídos lá que possuem restrições, que a gente já conversou uma a uma, do artigo 2º da Lei 11.101 de 05. Então, você não vai errar. Nós temos os totalmente excluídos, que é do inciso 1º, que é a empresa pública e sociedade de economia mista, e os que existe a possibilidade de serem parcialmente excluídos, que daí são as instituições financeiras, cooperativas de crédito, sociedade de capitalização, operadores de consórcio ou de seguros ou de plano de saúde, entidades de previdência complementar, que teremos que analisar em caso a caso aquilo que cabe em recuperação judicial ou aquilo que vai ser de cara decretada a falência. Então isso aí também está na lei, a gente não tem nem como discutir. Você na minha prova está com o código em mãos e na prova da OAB também. Então, amigão, isso aí não tem erro. Item número 3 da nossa aula, competência. Como é que funciona, como é que eu advogado, eu que sou credor, que quero pedir a falência de uma determinada atividade empresarial, como é que eu vou saber, como é que o advogado vai saber qual a competência correta para ele distribuir uma ação pedindo a falência de uma atividade empresarial? A aplicação do artigo 3º
da Lei 11.101 de 03. É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência, o juízo do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil. E relembro aqui a vocês que nós vamos levar em consideração a maior filial com relação à movimentação financeira ou sede, não importa, né? Cada empresa aí vai ter uma estrutura e nós vamos ter que fundamentar o nosso pedido de acordo com a maior sede, a maior filial ou a sede da empresa. Essa é a competência para você deduzir o seu pedido de falência. Item número 4. Quais são aquelas questões que não podem ser exigidas ali do credor, no caso do devedor? O credor vai ter que arcar sozinho. São aquelas que estão dispostas no artigo 5º da Lei 11.101 de 05, a Lei de Recuperação Judicial e Falências. Meu aluno já deve ter feito essa anotação lá. Por quê? No inciso 1º do artigo 5º são aquelas obrigações a título gratuito. Prof, eu não lembro mais o que é obrigação a título gratuito. Vou dar um exemplo. Fiança. Fiança, regra geral, você não cobra para ser fiador. Então, nesses casos de obrigações a título gratuito, não é possível você exigir o pagamento por essa obrigação ou inserir ali nos créditos a serem pagos pelo falido, né? Despesas que o credor fizer para tomar parte tanto da recuperação judicial ou agora aqui naquilo que a gente está conversando, no processo falimentar. Não faz parte, não podem fazer parte com proibição no inciso 2 do artigo 5º. Então você pegue lá, digamos que a gente pegue o processo do AOI, digamos que ele venha a ser convertido em falência, e eu monte num avião aqui, vá lá até o Rio de Janeiro para protocolar minha petição, durma em um hotel, tire notas de café da manhã, almoço e janta, e queira habilitar isso para eu ter o reembolso. Não é possível. As despesas dos credores para habilitação no processo de falência correm por sua conta e risco. Já está lá, a gente já conversou sobre isso. Agora, aqui no item 5, aparece uma coisa, um instituto que não existia lá na recuperação judicial, nem na extrajudicial, e vai aparecer aqui na falência. Por quê? Na recuperação judicial e na extrajudicial, se nós estamos tratando de um acordo, um amplo acordo, teoria dos jogos, então nós não estamos pensando aqui na possibilidade, o legislador não tratou da possibilidade do cometimento de crime dentro de um acordo. Concordam? Penso eu que os crimes tipificados lá do Código Penal, sonegação, qualquer outra coisa nesse sentido, não estão excluídos. Mas quer dizer, nós já temos um ordenamento jurídico próprio que trata do assunto, que é a legislação penal. Agora aqui é diferente. No processo de falência, ou seja, naquele processo que todos os bens do empresário são arrecadados, ele é afastado da atividade empresarial, aqui ele pode vir a cometer algum tipo de crime. Como assim crime? A própria Lei 11.101 de 05, lá no artigo 183, 184, 185, 186 e 187, ele traz ali algumas possibilidades de cometimento de crimes falimentares. Eu não vou poder tratar aqui de forma específica, você está com a lei na mão. Só pegue a sua lei e coloque o seu post-it ali, você não vai esquecer. Dê uma olhada ali quais são essas possibilidades. Professor, me dá um exemplo. A destruição total ou parcial de um livro empresarial. Durante um processo falimentar, isso pode ser entendido como um crime de falência. Um crime inserido ali, in sindeter tantum, no processo de falência. Então, a pessoa vai responder. Então, é uma ação penal pública incondicionada. Prof, mas o que é uma ação penal pública incondicionada? Aquela que não depende de representação das partes. Ou seja, o juiz de falência, que estiver ali conduzindo a falência, que verificar o cometimento de alguma dessas condutas típicas descritas nos artigos 183 a 187, ele tem que imediatamente comunicar ao Ministério Público ou aguardar para proferir ali na sua sentença, ali, fazer a caracterização do crime de falência, mas ele pode
e eu acho até que ficaria mais justo, fazer um encaminhamento, ou quer dizer, se você também for um credor, se você também tomou conhecimento desse crime falimentar, qual é a competência para o ajuizamento da ação penal? A mesma competência do processo falimentar. Então vão ser em varas, né, em varas distintas, um seria a vara de falência e outra a vara penal, mas vai ser dentro ali da mesma comarca. Quando houver ali a sentença, vai ter ali a intimação do Ministério Público. Quando eu estou falando sentença, eu estou pensando do processo falimentar. Então ali o MP poderia vir a tomar conhecimento de um processo de uma cometição de crime falimentar, e ali ele poderia fazer ou a distribuição do pedido de abertura de uma ação penal, ou ainda o pedido de abertura para um inquérito policial para se averiguar ali, né, se instaurar um procedimento ainda administrativo para verificar se realmente houve o cometimento de crime. Então isso aqui é só na falência, nós não temos lá nos institutos da recuperação judicial, nem da recuperação extrajudicial. Prof, legitimidade ativa, quem pode fazer o pedido de falência? Olha, o devedor, o próprio devedor, tem um instituto chamado autofalência. Ele mesmo pode pedir a sua autofalência. Então está lá no artigo 105 da Lei 11.101 de 2005. Anote aí no seu vade-mecum, vade-bíblia-mecum. Ou, diferentemente da recuperação judicial ou da extrajudicial, aqui o credor também possui legitimidade. Então isso aqui é um critério que diferencia a falência da recuperação judicial ou extrajudicial. Aqui o credor ele vai poder, ele tem legitimidade, a gente vai ver em quais circunstâncias no próximo slide, mas ele tem legitimidade para deduzir o pedido de falência. Eu trago duas observações bem simplórias. A número 1, parágrafo 1º, o credor empresário ele deve ser regular. O credor, não estou falando do devedor. O credor é aquele que quer fazer o pedido de falência daquele devedor, que é uma atividade empresarial. Se eu for empresário, tem que estar regular, tem que estar registrado bonitinho. E a segunda observação, parágrafo 2º, o credor estrangeiro, aquele que possui sede fora do país, né? Para ele poder fazer aqui o pedido de falência, ele deve prestar caução. Prof, mas eu não sei prestar caução de que valor? Vamos ver o próximo slide. Aqui, ó, o item 8 da nossa aula, eu quero trazer aqui a conversa sobre o artigo 94 da Lei 11.101/05. O artigo 94 ele vai trazer quais são os fundamentos, quais são as possibilidades jurídicas, ou seja, as possibilidades legais para que o credor possa, ou devedor, é que o devedor ele pode pedir autofalência, diferente, mas para que o credor possa fazer o seu pedido aqui de falência do devedor. Então, primeiro travessão ali, ó, impontualidade injustificada, título executivo protestado, a soma tem que ser mais do que 40 salários mínimos. Então, é o inciso 1 do artigo 94. Então, requer-se aqui, quando você tem um título executivo, prof, eu não lembro o que é título executivo, artigo 784 do Código do CPC. Ali vai trazer quais são os títulos executivos. A gente conversou no primeiro bimestre sobre letra de câmbio, nota promissória, duplicata e cheque. Em todos esses institutos, para que fosse possível o pedido de falência, eu me lembro muito bem que eu expliquei para vocês, a gente tinha que efetuar o protesto deles. Prof, mas por que o protesto? Para a gente ter certeza que o devedor foi cientificado da sua mora, da sua impontualidade. Então, nesses casos, é obrigatório a questão do protesto. Então, cuidado para não dar tiro no pé, que é feio a gente estar advogando e dando bom dia, seu cavalo, tudo bem? Então, por favor, né? Meus alunos, a gente acerta. Uma execução frustrada, claro que a execução frustrada também vai estar incluindo ali, ó, a questão que já estava no inciso 1, esse aqui é o inciso 2. No inciso 3, gente, vai ter aquilo que é chamado legalmente de atos de falência. Então, você vai ter que abrir o artigo 94, vai ter que olhar o inciso 3, tem da letra A à letra G. Eu não vou detalhar aqui com vocês, porque você está com a lei na mão. Então, com a lei na mão, você vai poder verificar aquilo que foi considerado atos
a serem feitos ou a serem constituídos pelo devedor para que você possa enquadrá-lo ali no pedido de falência. Meu intuito aqui é ser objetivo e encerrarmos esse último conteúdo da nossa prova. 9. Efeitos da sentença falimentar. Então, uma sentença que vem e decreta a falência de um empresário. Então, a primeira coisa é a inabilitação do empresário da sociedade empresária. Ou seja, o empresário ou a sociedade empresária que recebe uma sentença, né, decretando ele como falido, claro que a gente tem que ter o trânsito em julgado. Isso é direito brasileiro, né, direito processual brasileiro. A gente nós só somos culpados depois que temos um trânsito em julgado. Se ocorrer uma prescrição anterior, estamos livres. Estou brincando, mas é sério. Aqui no processo de falência, saindo a sentença, será possível a interposição de um recurso, certo? Certo. Mas a questão da falência, o empresário, a sociedade, ele fica bloqueado, ele não pode mais exercer aquela outra, né, atividade empresarial com aquele CNPJ, ou se ele for empresário individual, cuidado, né, que fica vinculado, até que as obrigações deles não sejam extintas. Então aqui isso aí vai estar disposto lá no artigo 102 da Lei 11.101 de 2005. Então, por favor, façam essa anotação que você não vai errar na nossa prova, muito menos na prova da OAB. Nomeação do administrador judicial. Eu não sei se vocês estão lembrados, na recuperação judicial, o administrador ele era nomeado com despacho inicial que deferia o processamento, ou seja, o início do processo de recuperação judicial. Aqui na falência, o administrador judicial ele é nomeado apenas na sentença que decreta a falência, porque aqui aqui é o processo inverso, concorda? Na recuperação, nós vamos permitir a possibilidade do devedor se recuperar, e aqui não. Aqui nós vamos dizer, ó, você não tem mais jeito, vamos arrecadar os bens, vamos afastar você, devedor, da atividade e vamos nomear um administrador judicial para que venha aqui tocar o desfazimento, né, a arrecadação aqui dos bens, junto com as autorizações ou autorização judicial, para que isso possa virar valor, possa virar pecúnia, espécie, dinheiro, e poder liquidar aí os débitos. Nomeação é feita pelo juiz, pelo magistrado, da mesma forma como lá na recuperação judicial. Prof, qual é o valor dos honorários, o valor do recebimento do administrador judicial? 5% do valor de venda dos bens. Então, cuidado que é um pouquinho diferente, porque lá na recuperação judicial você vai se recuperar. Então, lá é 5% do valor submetido à recuperação. Aqui é 5% do valor obtido na venda dos bens. Efeitos ainda de uma sentença falimentar, né? Com relação aos contratos. Quando eu falo de contrato bilateral, estou pensando em contrato que tem duas partes, concorda? Fica a critério do administrador judicial se vai fazer a rescisão desses contratos ou não. Não, eu preciso fazer, porque não tem como continuar, né? O processo aqui nós estamos encerrando as atividades empresariais, então eu vou fazer a rescisão. Não vou, nós vamos, esse contrato ele dá ainda para prosseguir mais um determinado tempo, ou nós vamos esperar o encerramento que vai ser menos custoso, sem multa ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então aqui vai ser uma análise do administrador judicial, artigo 177 da Lei 11.101 de 05. Letra B, aqueles contratos que são contratos de concessão, então concessão de uma determinada atividade, concessão de exploração de uma determinada coisa, vai ter, com a sentença que decreta a falência, a gente tem a extinção dessa concessão. O fundamento legal é o artigo 195 da Lei 11.101 de 2005. Aqui, meus caros colegas, eu fiz um quadro, gastei um tempão para tentar organizar essas informações para que você, meu aluno, possa... Olha, minha vontade é falar para você imprimir esse quadro e usar na prova, mas eu não vou poder autorizar isso. Isso aqui você vai ter que fazer uma análise mesmo, sabe por quê? Porque tem os artigos. Ó. Se você for esperto, você consegue colocar o post-it lá na lei e vai seguindo e sabe certinho o que é. Na primeira coluna que eu coloquei aqui, ó, são aqueles créditos que são créditos privilegiados, que são créditos que não entram em discussão. Vai ser a primeira coisa que ele, antes de
de ter concurso de crédito. Antes de qualquer coisa, isso aqui vai ser pago. Ah, o que são isso aqui? Isso aqui vai estar lá no artigo. Então põe lá no post-it aí no seu VAD Bibliomeco. Artigo 150, 151 e 85 da lei de 11.101/05. Então vamos lá. Primeiras despesas que a gente considera como crédito privilegiado, aquelas despesas chamadas de despesas especiais. Prof, dá um exemplo. A luz, gente, a luz do estabelecimento empresarial. Prof, mas a gente vai fechar. Tudo bem, mas talvez até o fechamento, o encerramento da atividade empresarial, você vai trabalhar ali mais um pouquinho, concorda? Não é recuperar, é trabalhar para poder fechar numa posição um pouquinho melhor. Então, enquanto estiver funcionando, tem que pagar a luz, senão a Copel corta. Então, não há discussão. 2. Trabalhista. Trabalhista do quê? Se tiver esse desenvolvimento aí da atividade por mais um período, os últimos 3 salários, né, durante esse período aí que ficou trabalhando, limitado a 5 salários mínimos, deverão ser pagos imediatamente. Por que limitado a 5 salários mínimos? Porque a gente não quer aqui prestigiar, eu digo legislador, não quer prestigiar diretor ou nenhum outro cargo de grande remuneração. Nós estamos pensando aqui na verba alimentar daquele obreiro que trabalhou e agora vai ser penalizado com a falência. Item número 3 é o artigo 85, é aquilo que trata da restituição. Como assim restituição? Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu tenho um carro da marca Hyundai, por exemplo, e eu levei o carro ali na concessionária para fazer revisão. Meu carro estava lá, e enquanto meu carro estava lá, que não ficou pronto no mesmo dia, foi decretada a falência ali da concessionária e o oficial de justiça foi lá e lacrou a concessionária. Poxa vida, eu não posso tirar meu carro? Eu não posso lá apresentar o documento e falar, não, o carro é meu, só veio fazer revisão? Não posso. A partir do momento que foi lacrado o estabelecimento empresarial, só com ordem judicial. Então, mas como é que isso vai se dar? O artigo 85 traz essa questão, que é a questão da restituição de bens a terceiros, que é o meu caso. Eu vou fazer uma petição, vou apresentar lá no processo de falência, o juiz vai despachar rapidamente dizendo, olha, é verdade, está comprovado que o Juliano é do proprietário do veículo, não tem nada a ver aqui com o falido, então restitua-se o veículo ao senhor Juliano. Isso aí é o item número 3, são créditos considerados privilegiados. Coloquem aí no seu post-it. Segunda coluna, créditos considerados extraconcursais. Como assim extraconcursais? É o artigo 84. São aqueles créditos que eles são advindos depois da decretação de falência e depois ali até da arrecadação ali dos bens e das coisas. Então ali você pega o primeiro, quem vai receber primeiro é o administrador judicial, as trabalhistas e o acidente de trabalho. Quais são esses? Esses aqueles que ocorreram depois da decretação de falência. Né? Antes não tinha o administrador judicial, então não tinha como pagar ele. Após a sentença, ele já tem que começar a receber. Trabalhistas e acidentes de trabalho que ocorreram após a sentença da decretação da falência. Também deve ser pago como forma ali extraconcursal. O item 2 seria o empréstimo credor. Empréstimo credor é aquilo que eu conversei em sala com vocês, que é bem interessante, porque se você tiver um credor, ou eu como administrador judicial entender que eu consigo, por exemplo, a gente tem ali um credor que seja um credor com garantia real, um credor que tenha uma garantia real de um imóvel do falido. O que eu posso fazer? O imóvel vale 10 milhões, a dívida dele é 2 milhões. Se eu for lá e emprestar os 2 milhões, liquidar a dívida dele, ele vai liberar o bem para a falência, concorda? E daí nós vamos ter um bem de 10 milhões de reais integrados aqui para ser partilhado. Não é vantagem para nós? Claro que é, porque ele tem garantia, né? Então eu empresto esses 2 milhões, ele assina ali, libera aquele bem volta aqui para a massa falida, livre e desimpedido, concorda? Para vir aqui no concurso de credores. E daí eu, como fiz esse empréstimo credor, eu recebo de primeiro, antes de qualquer coisa, os meus 2 milhões. Assim que esse imóvel for vendido, digamos que a gente vende esse imóvel por 7 milhões, vamos vender rápido, né? 2 milhões é meu, 5 milhões vai lá para a massa de bens. Despesas com a administração da massa, também são despesas que a gente chama extra concursal, então para manutenção ali das atividades, para fazer
sei lá, para que o bem não se pereça, né? O pagamento ali de um segurança, várias coisas, gente. São despesas para administração da massa falida. Item 4, custas da massa falida, então o processo vai estar correndo. Então ali a gente vai ter habilitação, vai ter uma série de coisas que eu vou ter que pagar custas. Isso aí também é extra concursal. E tributos. Como assim tributos? Aqueles tributos que forem vencendo após a sentença que decretou a falência. Então eu vou trabalhar mais um pouquinho, lembra da história? Até fechar, esses tributos deverão ser pagos como na classe de crédito extra concursais. E na minha última coluna são aqueles credores que a gente chama de credores concursais. São aqueles que vão fazer parte do famoso concurso de credores. A primeira classe a receber são os processos trabalhistas, né, trabalhistas, em até 150 salários mínimos. A segunda, o que sobrou, professor? O que sobrou volta lá para baixo, lá na classe de crédito, por exemplo, quirografário. O item número 2 seriam créditos com garantia real, é aquele exemplo que eu dei, pessoas que têm alienação fiduciária, contrato de arrendamento mercantil ou outras garantias, hipoteca, por exemplo, então vão receber em segunda ordem. Terceira ordem de recebimento, os tributos atrasados, né? Então aqui a gente já está no processo falência, então já tem coisa atrasada, exceto multa. Por que exceto? As multas tributárias têm uma classe específica lá, o item 7. Então o tributo a gente vai pagar aqui, as multas que incidiram nesses tributos vai lá para a classe de número 7. Privilégio especial e privilégio geral são duas classes de credores que só vai depender da autorização judicial. Então, são credores que não fazem parte ali de nenhuma das três classes primeiras, né? E talvez façam parte ali das classes mais inferiores e que consigam, por meio de uma explicação ou de uma autorização, fazer parte aqui de uma classe mais alta. Por que fazer parte de uma classe mais alta? Para receber primeiro, gente. 6. É a classe dos credores quirografários, aqueles que têm cheque, nota promissória, duplicata, ou seja, não tem garantia real. 7. Aquela classe de multas. E 8 são a classe dos subordinados, que são créditos ali que os sócios, se for uma sociedade empresária, emprestou. E fazer o quê? Você não sabia da situação da empresa? Sabia. Quem mandou você emprestar? Agora você vai ser um dos últimos a receber. Dê uma olhada com calma nesse quadro, gente. Esse quadro eu gastei bastante tempo fazendo aqui um raciocínio para vocês. Então ele está certinho. Isso aqui vai ajudar bastante vocês aqui no desenvolver, aí, no raciocínio de um processo de falência. Então, com isso, a gente encerra a aula 11, encerro toda a matéria da prova. Bons estudos e boa prova para vocês. Até mais!